Olá, nesse vídeo vamos fazer esse tapetinho retangular que ficou medindo 61 centímetros aqui de comprimento por 50 centímetros de largura. E antes de nós começarmos, eu vou falar para vocês como foi que eu montei esse tapete, porque ele é trabalhado de maneira um pouco diferente do que nós costumamos fazer. Porque nós começamos sempre ali pelo meio do tapete e vamos trabalhando as voltas até o bico. Então esse aqui é um pouquinho diferente. Primeiro que nós vamos fazer vai ser essas florzinhas aqui no barbante vermelho. São 14 florzinhas. Depois nós vamos fazer a volta com o barbante verde ao redor de todas elas. O arremate dessa linha vermelha e da verde é muito simples, não dá trabalho de fazer. E depois que nós terminarmos essas pecinhas no vermelho e verde, nós vamos amarrar o barbante cru e não vamos cortar mais até finalizar ali o meio do tapete. Então, nós vamos emendar todas as pecinhas primeiro e não vamos cortar nenhuma vez o barbante cru. Quando completarmos a emenda de todas as pecinhas, direto, nós vamos começar a fechar aqui o meio do tapete, sem cortar o barbante. Então, nós vamos fazendo voltas ao redor aqui e descendo até o meio. Nós vamos finalizar aqui no meio do tapete. Quando completarmos essa parte, nós cortamos a linha e então trabalhamos aqui o bico do tapete. Então, é dessa maneira que nós vamos montar aqui essa peça. E se você fizer esse trabalho por esse vídeo, gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se gosta do nosso trabalho e ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e clique no sininho, porque assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, usei Barroco Natural, Barroco Maxicolor na cor vermelha e Barroco Multicolor na mescla verde. As três linhas são fio número 6 e eu trabalhei com agulha de crochê de 3,5 mm. E usei também tesoura para os arremates. O barbante vermelho e o verde é bem pouquinha a linha que a gente usa. E o Barroco Natural eu usei por volta de 400 gramas. Começo trabalhando com o barbante vermelho e eu vou fazer aqui um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui na primeira corrente, prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, criei um anel aqui de 6 correntes. Agora, faço 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Na sequência, trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro desse anel. E, enquanto eu for trabalhando aqui os pontos dentro do anel, vou aproveitar e prender essa pontinha de linha por debaixo desses pontos. Bem, então aqui, contando as 3 correntes que eu subi como um ponto alto, eu fiz 4 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes e mais 4 pontos altos aqui no anel. Aqui trabalhei mais um grupo com 4 pontos altos. No total, nós vamos fazer 4 grupos de 4 pontos altos separados, sempre por 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, faz mais 4 pontos altos aqui no anel. Então, vai ficar dessa maneira aqui no final. Nós vamos trabalhar 4 grupinhos de 4 pontos altos, sempre separados aqui por 3 correntes. Então, vou completar aqui essa volta com essa orientação e já vem. Trabalhei os 4 grupos de 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, separei sempre por 3 correntes e agora vamos fechar na terceira corrente que fizemos para iniciar com um ponto baixíssimo. Em seguida, nós vamos caminhar com 4 pontos baixíssimos até chegar aqui nessas correntes. Então, trabalhei aqui os meus 4 pontos baixíssimos, estou aqui no intervalo de correntes, agora laço
Mais uma vez, estendo essa laçada e corto. E aqui eu já posso cortar essa linha inicial aqui, que eu prendi embaixo dos pontos, e já está arrematada aqui essa linha. Bem, então, nós vamos fazer aqui na cor vermelha um total de 14 pecinhas iguais a essa. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pecinhas. Depois de trabalhar as 14 peças aqui no vermelho, nós vamos trabalhar com o barbante na mescla verde. Então, vamos fazer aqui uma volta ao redor com o verde. Eu vou amarrar aqui em qualquer um dos cantos. Bem, depois de amarrar aqui a linha, eu subo 3 correntes. Em seguida, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei um total de 3 pontos altos. Em seguida, 1, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem, então aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E vocês viram que eu prendi a ponta da linha embaixo desses pontos que fiz aqui. E agora é só cortar bem rente que já está arrematado aqui esse fio. Depois de trabalhar o leque, eu faço 1, 2 correntes, laço, venho nas correntes do próximo canto e repito um leque idêntico ao esse primeiro que fiz. Bem, então aqui trabalhei de novo o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir para as correntes do próximo canto e repetir outro leque idêntico a esse aqui. Nos cantos que nós encontrarmos essa pontinha aqui do vermelho, nós vamos trabalhar prendendo essa linha por debaixo desses pontos. Assim, nós já arrematamos essa ponta de linha também. Completei aqui o meu leque, prendi a pontinha da linha embaixo desses pontos. Agora é só cortar aqui bem rente que nós já arrematamos essa ponta aqui também. Nós vamos completar a volta fazendo aqui mais 2 correntes, mais um leque e mais 2 correntes. Vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou completar aqui essa volta e já vem. Bem, então aqui contornei toda a minha volta. Depois de trabalhar essas últimas 2 correntes, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. E vou caminhar com mais 3 pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo aqui de correntes. Trabalhei aqui os meus 3 pontos baixíssimos, estou aqui no intervalo de correntes, agora laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto. E aqui, olha, já podemos cortar, então, essas 2 linhas que nós prendemos aqui embaixo dos pontos. Já está feito aqui o arremate e ficou assim. Nós vamos trabalhar essa volta no verde ao redor das 14 pecinhas que nós temos aqui no vermelho. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 14 peças com essa volta do verde e venho pra gente continuar. Bem, então aqui está. Trabalhei a volta no verde em todas as minhas 14 peças. Bem, agora vamos começar a montar o nosso tapete. Nós vamos primeiramente emendar os nossos 14 quadradinhos,
usando o barbante na cor cru. Para começar, eu vou amarrar aqui esse barbante em qualquer um dos cantos que eu tenho aqui. Eu amarro aqui a linha bem no meio aqui dessas 3 correntes, porque aqui eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos por enquanto. Então, subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 3 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes. Venho para o próximo intervalo de correntes e trabalho 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos aqui nesse intervalo, faz 2 correntes, 1, 2. Agora, vou trabalhar um canto usando essas 3 correntes do canto de base. Esse canto será feito com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois de trabalhar esse canto, faço 2 correntes, 3 pontos altos no próximo intervalo. Depois, mais 2 correntes e outro canto nesse canto aqui de base. Esse próximo canto idêntico a esse aqui que eu fiz, com os 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E quando encontrarmos essa pontinha aqui do verde, nós vamos prender por debaixo dos pontos que estamos fazendo agora. Assim, já arrematamos essa ponta. Bem, então aqui trabalhei o meu canto com os 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Prendi a ponta de linha embaixo desses pontos, depois é só cortar aqui bem rente que está arrematada essa ponta de linha. Bem, então, por enquanto, está assim o meu trabalho. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 3 pontos altos nesse intervalo. Depois, mais 2 correntes e outro canto nesse canto aqui de base. Depois de trabalhar o canto, faço 2 correntes, 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, mais 2 correntes, encontro aqui o início da minha volta. Trabalho mais 3 pontos altos aqui, onde já tenho esses 3 primeiros pontos que fizemos nessa volta. Bem, então aqui o meu primeiro quadradinho ficou assim. Trabalhei 3 pontos altos aqui no canto, fiz essa lateral, trabalhei um canto, a segunda lateral, o canto, a terceira lateral, o canto e a quarta lateral, e encerrei aqui fazendo 3 pontos altos no intervalo do canto. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2. Vamos virar aqui a nossa peça pelo lado do avesso. Vamos pegar outra pecinha do verde e vamos colocar avesso com avesso. Então, vai ficar dessa maneira. E aqui eu vou laçar a minha linha, vir nesse intervalo de correntes aqui do canto e trabalhar aqui 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos aqui nesse canto, nós vamos fazer uma corrente, vamos lá para o outro quadradinho e olha, tenho aqui esses últimos 3 pontos altos que fiz e um intervalo. Aqui eu prendo um ponto baixo.
Prendeu esse ponto baixo, laça, volta nesse aqui e nesse intervalo trabalha 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, volta no outro quadradinho e no próximo intervalo fazemos um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, laça, vem nesse aqui e trabalha 3 pontos altos. Então, olha, esses últimos 3 pontos altos que nós fizemos, eles estão aqui no canto. Então, todas as vezes que formos emendar o canto aqui, nós vamos fazer dessa maneira. Trabalhamos os 3 pontos altos, em seguida, nós fazemos uma corrente e agora vamos emendar nas correntes desse canto desse quadrado. Em todos esses cantos, nós temos 3 correntes, então a minha emenda será feita na segunda corrente, que é a corrente do meio. Então, aqui, olha, as correntes do canto, tenho 1, 2, 3. Venho na segunda, que é a do meio, 1, 2, atravesso a agulha pelo meio dessa corrente. Busco aqui uma linha e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, nós fazemos mais uma corrente, laçamos, vamos voltar nesse aqui que estamos trabalhando e vamos completar esse canto, fazendo aqui mais 3 pontos altos nesse intervalo. Então, olha, ficou assim aqui a emenda. Agora, é só ir trabalhando 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, um canto, mais 2 correntes, mais 3 pontos altos e mais 2 correntes. E fazer mais 3 pontos altos nesse intervalo aqui do canto. Então, eu vou fazer a minha com esse padrão que eu orientei até trabalhar esses 3 pontos altos desse canto. Em seguida, eu venho para a gente continuar. Bem, trabalhei com o padrão que orientei vocês e fiz aqui a emenda desse lado, completei esse canto, trabalhei essa lateral e essa aqui também. Chegando aqui nesse canto, então, eu trabalhei apenas 3 pontos altos. E vai ficar sem trabalhar esse lado aqui por enquanto. Então, tá dessa maneira. Primeiro quadradinho, segundo quadradinho. Agora, nós vamos fazer aqui 2 correntes. Vamos virar a peça para o lado do avesso. Vamos pegar outro quadradinho no verde e de novo, vou colocar aqui o meu avesso com o meu avesso. Vai ficar o direito aqui para cima. E vamos fazer nessa pecinha aqui o mesmo que eu mostrei para vocês aqui nessa anterior. Então, depois das 2 correntes aqui, eu laço e começo a emenda fazendo 3 pontos altos nesse intervalo aqui do canto. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no outro quadradinho, no primeiro intervalo que eu tenho aqui, prendo um ponto baixo. Laço, volto pra cá, nesse próximo intervalo, 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem nesse outro quadradinho, no próximo intervalo, um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça e chegamos aqui para trabalhar o canto. Então, venho aqui, faço 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, venho nas correntes do canto desse outro quadradinho, conto aqui 1, 2, na segunda corrente, atravesso pelo meio, prendo um ponto baixo. Prender esse ponto baixo aqui no canto, faz uma corrente e agora trabalha o restante desse canto, essa lateral e essa aqui até fazer 3 pontos altos nesse canto aqui. Então, é igualzinho a emenda desse segundo quadradinho aqui que eu mostrei para vocês. Emendei o meu terceiro quadradinho. De novo, essa parte aqui vai ficar sem trabalhar. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora,
nós vamos fazer as duas correntes, vamos virar aqui a nossa peça, vamos pegar uma próxima pecinha com o verde e vamos de novo colocar avesso em cima de avesso. E aqui vamos fazer a emenda do nosso quarto quadradinho com o mesmo padrão que eu fiz do segundo e esse último aqui que é o terceiro quadradinho. Então, nesse lado aqui, nós vamos trabalhar o total de 5 quadradinhos. Então, esse aqui é o meu quarto. Vou fazer a emenda desse quarto e do quinto com o mesmo padrão. Então, eu vou trabalhar aqui esse restante desse aqui que eu comecei agora e mais um. E venho pra gente continuar. Bem, então esse daqui é o primeiro quadradinho que eu emendei com vocês. E emendei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E ficou dessa maneira. Então, aqui, olha, a partir do meu segundo quadradinho, ficou sem trabalhar essa lateral aqui, olha, em todos eles. Então, eu não trabalhei esse lado aqui. E aqui, no meu quinto quadradinho, eu vou completar esse canto que eu já iniciei com os 3 pontos altos e trabalhar essa lateral aqui também. Porque a partir do quinto quadradinho, nós não vamos continuar emendando pra cá como nós estávamos fazendo até aqui, que ficou uma tira. Agora, eu vou começar a emendar os outros quadradinhos nessa direção aqui. Então, nós vamos vir pra esse lado. Então, aqui, olha, no quinto quadrado, eu faço o canto completo aqui. Então, depois desses 3 pontos altos, trabalho mais 3 correntes, faço mais 3 pontos altos para completar o canto. Depois, mais 2 correntes, mais 3 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois os 3 pontos altos, 2 correntes. E vou completar esse canto aqui. Então, nesse canto, eu já tenho 3 pontos altos. Faço mais 3 pontos altos. Então, está assim esse cantinho. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou prender um ponto baixo usando essas 2 correntes aqui que eu fiz para passar desse quadrado para trabalhar nesse aqui. Então, tenho aqui essas 2 correntes, vou prender um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz mais uma corrente. E agora, eu vou virar aqui pelo lado do avesso. Virou aqui pelo lado do avesso a peça, pega outro quadradinho e vamos de novo colocar aqui avesso com avesso e começar a fazer a emenda desse aqui. Então, depois de ter trabalhado essa corrente, eu vou laçar e vir nessas correntes do canto, trabalhar aqui 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma corrente, venho nesse espaço aqui do outro quadradinho e prendo um ponto baixo. Depois, laço. Volto pra cá, faço 3 pontos altos nesse intervalo. Em seguida, faço uma corrente, vou no outro quadradinho, nesse próximo intervalo, um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, volta nesse aqui e estamos aqui na corrente do canto. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho nas correntes do canto desse aqui e conto 1, 2, na segunda, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz mais uma corrente. E olha, ficou dessa maneira. Então, até esse quinto quadradinho, eu vim emendando aqui subindo. Aqui, eu emendei de lado, então, ele está vindo pra cá agora. Depois que completou aqui a emenda nesse aqui,
nós vamos trabalhar o restante desse canto. E completar essa lateral, fazer esse canto aqui e trabalhar esse lado aqui até fazer 3 pontos altos nesse canto. As laterais aqui, elas continuam sendo trabalhadas sempre iguais, com 2 correntes, 3 pontos altos no intervalo, mais 2 correntes. O canto é sempre igual, com os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, eu vou completar esse lado aqui fazendo ainda 2 correntes, 3 pontos altos, mais 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no canto. Vou fazer aqui o meu e venho. Então, olha, completei aqui a emenda desse sexto quadradinho. Esse aqui é o sexto. Então, aqui está o meu quinto quadrado e aqui o sexto. Agora, nós vamos fazer aqui 2 correntes. Vamos virar pelo lado do avesso. Vamos pegar outro quadradinho e, de novo, colocar avesso sobre avesso. E começar aqui a emenda. Então, aqui é tudo igual. Eu faço 3 pontos altos aqui no canto, uma corrente, prendo um ponto baixo nesse intervalo. Depois, mais 3 pontos altos nesse intervalo aqui no verde, uma corrente, outro ponto baixo nesse próximo intervalo. Em seguida, mais 3 pontos altos aqui no canto, prendo um ponto baixo na segunda corrente aqui desse canto no barbante cru e faço mais uma corrente, completo esse canto e trabalho essa lateral e essa daqui até fazer 3 pontos altos nesse canto. Bem, então eu vou fazer aqui a emenda desse quadradinho até onde eu orientei vocês. Bem, completei aqui a emenda do sétimo quadradinho. Eu resolvi mostrar aqui mais aberto para vocês, para terem uma noção mais ampla de como está ficando. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o sétimo quadradinho. Essa parte aqui, olha, é a parte mais estreita do tapete e essa daqui é a parte mais comprida. E agora, a partir do 8º quadradinho, nós vamos descer trabalhando essa lateral aqui mais comprida do tapete. Então, meu 8º quadradinho será emendado de maneira idêntica, eu mostrei esse aqui do canto para vocês. Então, ao redor desse 8º quadradinho aqui, eu vou trabalhar a emenda que será feita com esse aqui. Depois trabalho essa lateral, essa e essa aqui também. Então, nós vamos contornar ao redor de toda a volta desse quadradinho aqui, que é o 8º quadradinho, para que nós possamos começar a descer fazendo a parte mais comprida do lado de cá, que vai ser trabalhada igualzinha nós fizemos esse primeiro lado aqui. Bem, então vamos lá começar a unir o nosso 8º quadradinho. Faço aqui 2 correntes, viro a minha peça pelo avesso, pego esse quadradinho, coloco avesso com avesso e começo a emenda aqui, fazendo 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, um ponto baixo nesse intervalo do lado de cá, mais 3 pontos altos nesse intervalo. Uma corrente, um ponto baixo no intervalo do lado de cá. E estou aqui para trabalhar o canto. Faço os 3 pontos altos. Uma corrente, venho nas correntes do canto desse aqui, conto 1, 2 na segunda corrente, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixo. Agora, uma corrente, completo aqui esse canto com 3 pontos altos.
Vou trabalhar aqui, fazendo sempre as duas correntes, 3 pontos altos, duas correntes e um canto ao redor de todo esse quadradinho, até trabalhar 3 pontos altos nesse canto aqui. Então, eu vou completar aqui toda essa volta. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu venho pra gente continuar. Bem, então aqui trabalhei a volta completa ao redor do meu 8º quadrado. Para fechar esse canto, então eu faço aqui uma corrente, venho nessas duas correntes aqui, prendo um ponto baixo, faço mais uma corrente e viro minha peça pelo avesso. Em seguida, pego outro quadradinho e coloco avesso com avesso e começo aqui a emenda, fazendo 3 pontos altos no canto, uma corrente, um ponto baixo no intervalo, 3 pontos altos nesse intervalo, uma corrente, um ponto baixo nesse aqui. Laço, chego no canto, aqui 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente. Vem no canto desse aqui, conto uma, duas correntes, na segunda, atravesso pelo meio, prendo um ponto baixo, faço mais uma corrente, laço, e agora completo esse canto com 3 pontos altos. E vou trabalhando duas correntes, 3 pontos altos, duas correntes, um canto, nessa lateral e nessa aqui também. Quando chegar nesse canto, faço apenas 3 pontos altos. Vou trabalhar o meu até aqui e já vem. Bem, então aqui eu trabalhei a emenda do meu 9º quadradinho. Agora, nós vamos fazer aqui duas correntes. Vamos virar a nossa peça pelo avesso e vamos emendar o quadradinho de número 10. Então, coloco aqui avesso com avesso e começo a emenda igualzinho nós já estamos fazendo em todos os outros. 3 pontos altos aqui no canto. Uma corrente, um ponto baixo no intervalo. Então, a emenda aqui do 10º quadrado, ela é igualzinha a do anterior. Nós vamos deixar um lado sem trabalhar, que vai ser esse lado aqui. Então, agora, o meu quadradinho de número 10, 11 e 12 serão emendados iguaizinhos esse daqui que eu mostrei para vocês agora. Vai ficar sem trabalhar esse lado aqui. Então, esse aqui é o quadradinho de número 10. Eu vou completar com a orientação que eu passei para vocês até aqui. Depois, vou emendar o quadradinho número 11 e o de número 12, com o mesmo padrão. E na sequência, eu venho pra gente continuar. Bem, então aqui está. Eu emendei 12 quadradinhos até agora. Estou com os dois lados aqui mais compridos prontos. Agora, restam apenas 2 quadradinhos para eu emendar. Então, esse aqui é o meu quadradinho de número 12. Agora, eu vou completar esse canto aqui e trabalhar essa lateral, fechando com um ponto baixo aqui nessas duas correntes, igualzinho eu já mostrei para vocês nesses outros 2 cantos que nós fizemos aqui juntas. Então, eu vou completar essa lateral e vou emendar o meu quadradinho de número 13. Depois eu venho para finalizarmos aqui a emenda do quadradinho número 14, que vai completar aqui a emenda de todos os nossos squares aqui do tapete. Bem, trabalhei aqui a emenda do quadradinho de número 13. Em seguida, eu virei a minha peça pelo avesso. Agora, eu vou emendar o meu quadradinho de número 14. Então, aqui, olha, antes de eu virar a peça, eu fiz as duas correntes e agora trabalho os 3 pontos altos aqui nas correntes do canto.
Em seguida, faço aqui uma corrente, prendo um ponto baixo no intervalo de base, laço, volto para cá, faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, um ponto baixo no intervalo do lado de cá, 3 pontos altos aqui no canto, uma corrente, um ponto baixo na segunda corrente do canto aqui de base, mais uma corrente, completo aqui esse canto com 3 pontos altos, faço 2 correntes, trabalho 3 pontos altos nesse intervalo, faço mais 2 correntes e chego aqui no canto. Aqui no canto eu trabalho 3 pontos altos. Aqui, olha, gente, o nosso quadradinho de número 14, ele será emendado em 2 lados. Esse lado aqui, ele foi emendado com o quadrado de número 13. E agora, esse lado aqui será emendado no nosso primeiro quadradinho, que nós fizemos o primeiro aqui para começar as emendas com o barbante cru. Então, para fazer essa emenda, eu trabalho, depois desses 3 pontos altos aqui do canto, uma corrente, venho nas correntes do quadradinho aqui do primeiro que nós emendamos e na segunda corrente atravesso a agulha pelo meio e prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais uma corrente, laça, vem aqui nesse canto e completa com 3 pontos altos. Completou aqui o canto, faz uma corrente, vem aqui no primeiro quadradinho, prende um ponto baixo nesse intervalo, laça, volta para cá, faz 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo do lado de cá, um ponto baixo, laça, chega aqui no canto. Aqui eu trabalho 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente. Depois de fazer essa corrente, eu vou fechar esse canto aqui do primeiro quadradinho que nós fizemos a volta no barbante cru. Então, eu vou vir na terceira corrente que eu fiz para começar aqui esse quadradinho, vou prender um ponto baixo. Então, atravesso aqui pelo meio dessa terceira corrente, busco aqui uma linha e faço um ponto baixo. Depois de prender esse ponto baixo aqui na terceira corrente, nós vamos laçar e vamos fazer um ponto alto, pegando aqui, olha, nessas 2 correntes que nós temos aqui. Então, laço, depois do ponto baixo direto, eu vou laçar e vou trabalhar um ponto alto pegando nessas 2 correntes. Assim, eu fecho aqui o canto do meu primeiro quadradinho. Bem, depois de ter trabalhado esse último ponto alto que fechou aqui esse canto, agora eu vou voltar trabalhando aqui do lado de dentro, vou fazer toda essa volta aqui até eu encontrar aqui esse ponto. Então, é nessa posição que vai ficar a peça para eu trabalhar a próxima volta. Eu vou voltar trabalhando no sentido contrário agora. Então, eu vou trabalhar aqui primeiro sobre o quadradinho de número 14, depois sobre o de número 13 e assim por diante. Nós vamos até encontrar aqui o início. Bem, então vamos dar continuidade. Depois de ter trabalhado esse ponto alto, pegando aqui nessas 2 correntes, eu vou laçar e vou completar esse canto aqui. Então, vou trabalhar 3 pontos altos nesse intervalo. Completou aqui o canto, faz 2 correntes. Vem no próximo intervalo, faz 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos, faz 2 correntes.
Agora, eu vou completar esse próximo canto. Então, vou trabalhar aqui 3 pontos altos nesse intervalo. Depois desses 3 pontos altos aqui do canto, eu faço uma corrente apenas e agora vou trabalhar um ponto baixo pegando nessas duas correntes que eu tenho aqui de base. Em seguida, faço mais uma corrente e completo esse próximo canto. Então, aqui, depois dessa corrente, eu laço e faço mais 3 pontos altos nesse intervalo. Então, para completar todos os cantinhos que nós encontrarmos aqui nessa volta, nós vamos trabalhar dessa maneira. Completou esse canto, é só fazer 2 correntes e trabalhar 3 pontos altos nesse próximo intervalo. Fez esses 3 pontos altos, faz 2 correntes e aqui eu tenho outro canto. Então, trabalho 3 pontos altos aqui nesse intervalo. E faço uma corrente. E aqui, olha, eu trabalhei esse lado, encontrei esse canto que vira para trabalhar esse próximo lado aqui. Nesse canto, eu tenho um ponto baixo aqui. Vou fazer outro ponto baixo pegando pelo meio desse ponto baixo. Então, vou atravessar a agulha aqui no meio do ponto baixo e prender outro ponto baixo. Então, ficou assim. Fez esse ponto baixo, faz uma corrente. E agora, nós vamos completar esse próximo canto, que é o primeiro canto aqui dessa próxima lateral. Então, trabalho 3 pontos altos nesse intervalo. Então, ficou assim. Agora, é só subir aqui por essa lateral, fazendo sempre 2 correntes e 3 pontos altos nesses intervalos que ficam aqui no meio do quadradinho. Depois, mais 2 correntes e encontramos aqui um canto. Então, faço 3 pontos altos. Depois, faço uma corrente apenas e prendo um ponto baixo nessas 2 correntes aqui de base. Mais uma corrente e completo aqui esse próximo canto fazendo 3 pontos altos nesse intervalo aqui. Então, vai ser sempre assim, para completar aqui esses cantos. Vai ficando dessa maneira. Depois de cada canto, nós fazemos as 2 correntes, 3 pontos altos nesse intervalo, mais 2 correntes. E aqui já tem outro canto. Então, vai ficando dessa maneira. Agora, em seguida, faço aqui 2 correntes, 3 pontos altos, mais 2 correntes. E encontrei aqui um canto que vai virar para trabalhar a próxima lateral. Então, todas as vezes que nós encontramos esse canto que passa de um lado para começar a trabalhar o outro aqui, nós fazemos 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos, uma corrente. E tenho aqui um ponto baixo. Nesse ponto baixo, eu atravesso a agulha pelo meio e prendo outro ponto baixo. Depois, faço uma corrente e começo a trabalhar nessa outra lateral. Então, aqui eu completo esse canto fazendo 3 pontos altos. Então, é com esse padrão que nós vamos contornar aqui
todo o restante dessa volta. Então, eu vou fazer aqui a minha até eu encontrar aqui o início. E venho pra gente continuar. Bem, contornei aqui toda a minha volta com o padrão que eu orientei vocês. E encontrei aqui aquele ponto alto que nós fizemos aqui pegando nessa corrente. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos, uma corrente. Agora, vou fechar essa volta fazendo um ponto baixo, pegando nesse ponto alto, que foi o ponto alto que fechou esse canto. Então, eu passo por baixo do ponto alto e prendo um ponto baixo. E encerrei aqui essa volta. Agora, nós vamos trabalhar a próxima volta. Então, aqui, do local onde eu fechei com um ponto baixo, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar nesse ponto alto aqui. Então, faço um ponto baixíssimo, pegando nesse ponto baixo e um ponto baixíssimo pegando aqui nesse ponto alto. Então, ficou dessa maneira aqui. Eu estou para trabalhar aqui sobre esse primeiro ponto alto desse grupinho aqui, que é também o primeiro ponto alto dessa lateral aqui, mais estreita do tapete. Aqui, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Essa volta aqui, ela é fechada só de pontos altos. E em cada intervalo de 2 correntes que eu encontrar, eu vou fazer 2 pontos altos. Fez 2 pontos na corrente, agora faz um por um nesses 3 pontos altos. Aqui tenho 2 correntes, faço 2 pontos altos. Aqui tenho 3 pontos altos, então faço um para cada ponto. E aqui eu tenho um canto. Todas as vezes que nós encontrarmos os cantos, nós vamos trabalhar um ponto alto nesse intervalo de uma corrente, um ponto alto pegando nesse ponto baixo e mais um ponto alto nesse próximo intervalo de correntes. Então, aqui, um ponto alto na corrente, um ponto alto sobre o ponto baixo e mais um ponto alto na próxima corrente. E aí, continuo fazendo um por um nos pontos altos, 2 aqui nos intervalos de correntes. E aqui eu encontrei um cantinho que vai virar aqui para a próxima lateral. Eu fiz um total aqui de 29 pontos altos e encontrei o canto. E para virar aqui o canto, nós não vamos fazer nenhuma corrente. Direto aqui, depois do meu ponto de número 29, eu vou laçar, vou vir no primeiro ponto alto dessa próxima lateral e começar a trabalhar a partir daqui com o mesmo padrão que eu mostrei para vocês nesse lado aqui. Então, vamos fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto de base. 2 pontos altos nos intervalos de 2 correntes. E aqui, olha, quando encontramos os cantos de base, então, trabalhamos um ponto alto na corrente, um no ponto baixo e um na próxima corrente. Então, vai ficar assim quando encontrarmos os cantos. No total, nós vamos fazer 3 pontos altos quando encontramos esses 2 cantos. E vamos seguir com esse padrão até chegar aqui para virar e subir do lado de cá. Então, nós vamos trabalhar até esse último ponto alto desse lado aqui com o padrão que eu orientei. Quando fizer esse último ponto alto,
que vai ser o ponto de número 45, nesse lado mais comprido aqui do tapete, dá um total de 45 pontos altos até aqui. Então, depois do ponto 45, direto nós vamos laçar, como eu mostrei lá no outro cantinho para virar. E vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto dessa lateral e a partir daqui vamos trabalhar mais 29 pontos altos na parte mais estreita, chegando aqui mesma coisa. Trabalhou o ponto 29 no lado mais estreito, laça direto e começa a trabalhar essa última lateral aqui mais comprida com o mesmo padrão, a partir aqui do primeiro ponto alto de base. E vamos fazer desse lado aqui também 45 pontos altos. Então, eu vou completar essa minha volta com a orientação que passei para vocês e em seguida eu venho. Trabalhei todo o restante da minha volta com o padrão que orientei vocês aqui. Para fechar a volta, nós vamos prender um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para começar essa volta. Nós vamos fazer aqui várias voltas fechadas de pontos altos. Essa daqui é a primeira. Nós estamos fechando aqui o meio do nosso tapete. E agora vamos dar início à nossa segunda volta fechada de pontos altos. Para começar a segunda volta, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar nesse terceiro ponto alto aqui de base. Então, a minha segunda volta vai começar a partir do terceiro ponto aqui de base. Vou deixar esses dois aqui sem trabalhar. Bem, eu começo aqui essa segunda volta, subindo 3 correntes, que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E, a partir dessa segunda volta aqui, fechada de pontos altos, nós vamos trabalhar sempre pegando pela linha de trás do ponto de base. Então, não vou pegar essa linha aqui da frente, só a de trás. Atravesso a agulha e trabalho o meu ponto alto. Venho pro da frente, atravesso pela linha de trás, um ponto alto. Então, será um ponto alto para cada ponto de base, pegando sempre pela linha de trás do ponto. Aqui eu estou trabalhando a parte mais estreita do tapete. Nessa volta aqui, na parte mais estreita, nós vamos fazer um total de 25 pontos altos. Então, vou trabalhar até esse ponto aqui. Vou deixar esses últimos 2 vazios também, igual aqui no início. Isso vai dar um total de 25 pontos. E vou fazer aqui os meus e venho. Bem, trabalhei aqui os meus 25 pontos altos dessa lateral mais estreita. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui essa lateral mais comprida. Então, direto aqui do meu ponto 25, eu vou laçar, vir aqui no lado mais comprido, vou pular 1, 2. A partir do terceiro ponto, eu começo a trabalhar os pontos altos, pegando sempre pela linha de trás do ponto de base. E aqui na parte mais comprida, eu vou fazer um total de 41 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que é trabalhado essa volta. Para virar os cantinhos é igualzinho eu mostrei aqui para vocês. Nós vamos deixar sempre vazio os 2 últimos de base e os 2 primeiros também. Começamos a trabalhar a partir do terceiro ponto. Então, eu vou completar o restante dessa minha volta com essa orientação e já vem. Completei a minha segunda volta fechada de pontos altos. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz, para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos. Vou subir aqui 3 correntes. Então, aqui eu iniciei a volta, deixando esses 2 primeiros aqui vazios. Comecei a partir do terceiro ponto. E vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, pegando sempre pela linha de trás do ponto de base. Aqui estou trabalhando a parte mais estreita.
Nesse lado mais estreito aqui, nessa volta, eu vou fazer um total de 21 pontos altos. Então, vou fazer os meus 21 e já venho. Trabalhei aqui meus 21 pontos altos, pulo esses dois aqui de base e esses dois primeiros aqui subindo e começo a partir do terceiro ponto a trabalhar a lateral mais comprida dessa volta. Pegando aqui pela linha de trás do ponto. Vou trabalhando um por um, até fazer aqui um total de 37 pontos altos. Então, na parte mais comprida dessa volta, dos dois lados, nós teremos 37 pontos altos. E para virar os cantinhos, vai ser sempre assim como mostrei esse daqui. Então, eu vou completar essa volta com a orientação que passei e já venho. Completei minha terceira volta fechada de pontos altos, agora vamos dar início à quarta volta. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Em seguida, subo 3 correntes. E começo a trabalhar os pontos altos, fazendo um para cada de base, usando apenas a linha de trás do ponto de base. E aqui na quarta volta, nós vamos fazer na parte mais estreita um total de 17 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os meus 17 pontos altos, vou deixar vazio esses dois e esses dois aqui da próxima lateral. Começo a trabalhar a partir do terceiro ponto. Laço aqui direto. Venho para o terceiro ponto e começo a trabalhar usando só a linha de trás do ponto de base. E aqui na parte mais comprida dessa volta, nós vamos fazer um total de 33 pontos altos. Então, é com esse padrão que é trabalhada a quarta volta aqui fechada de pontos altos. Para passar aqui de uma lateral para outra, igualzinho mostrei esse lado aqui. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e já venho. Completei a minha quarta volta aqui fechada de pontos altos. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Em seguida, subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, usando só a linha de trás do ponto. E aqui, na quinta volta, nós vamos fazer um total de 13 pontos altos no lado mais estreito. Então, vou trabalhar aqui os meus e venho. Trabalhei os meus 13 pontos altos, agora eu vou pular esse e esse dessa lateral e o primeiro e o segundo da próxima lateral. Vou começar a trabalhar a partir do terceiro ponto aqui desse lado da base. E vou trabalhar pegando só a linha de trás, aqui nessa volta, na lateral mais comprida do tapete, nós vamos fazer um total de 29 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada aqui essa quinta volta. Eu vou completar todo o restante da minha com a orientação que passei para vocês e já venho. Completei a minha quinta volta fechada aqui de pontos altos, fechei com um ponto baixíssimo e caminhei com 2 pontos baixíssimos. Estou aqui sobre o meu terceiro ponto de base. E vamos dar início à nossa sexta volta. Eu começo com 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, pegando aqui pela linha de trás do ponto. Na parte mais estreita aqui da sexta volta, nós vamos fazer um total de 9 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Trabalhei os meus 9 pontos altos da parte mais estreita, restou vazio de base, esses dois últimos pontos. Agora, eu pulo esses dois primeiros aqui dessa próxima lateral e começo a trabalhar a partir do terceiro ponto. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base, usando a linha de trás do ponto. Aqui na parte mais comprida da sexta volta, nós vamos fazer um total de 25 pontos altos. Então, é com esse padrão
que nós vamos trabalhar aqui essa volta. Todos os cantos são virados como mostrei esse aqui. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e já venho. Completei a minha sexta volta. Depois de fechar com o ponto baixíssimo, eu caminhei com mais 2 pontos baixíssimos e estou aqui sobre o meu terceiro ponto de base. E vamos dar início à nossa sétima volta. Eu começo com 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, usando a linha de trás do ponto. Aqui na sétima volta, na parte mais estreita, eu vou fazer um total de 5 pontos altos. Depois de trabalhar aqui esses 5 pontos altos, nós vamos pular esses 2 últimos e esses 2 primeiros dessa próxima lateral. E vamos começar a trabalhar a partir do terceiro ponto. Então, aqui direto eu laço, venho para o terceiro ponto e usando apenas a linha de trás, começo a trabalhar os pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base, até trabalhar aqui o total de 21 pontos altos. Na parte mais comprida são 21 pontos altos. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui essa sétima volta fechada de pontos altos. Eu vou completar o restante da minha orientação que passei e já venho. Completei a minha sétima volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com 4 pontos baixíssimos até esse ponto alto aqui. Com os 4 pontos baixíssimos, estou sobre o último ponto alto dessa lateral. Agora, eu vou trabalhar aqui na parte mais comprida. Então, eu venho no meu primeiro ponto alto dessa lateral e trabalho aqui um ponto baixo. Depois de trabalhar esse ponto baixo, eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na base e pulo 1, 2, 3. E no quarto ponto, faço um ponto baixo. Mais 5 correntes. Venho na base, pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, um ponto baixo. Mais 5 correntes. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, um ponto baixo. Mais 5 correntes. Venho na base, pulo 1, 2, 3, um ponto baixo no quarto ponto. De novo, 5 correntes. Venho na base, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto, um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, com 5 correntes, pulando 3 de base e fazendo um ponto baixo. Agora, vamos caminhar aqui com pontos baixíssimos sobre esses 5 pontos altos que nós temos aqui na parte mais estreita. Então, faço um ponto baixíssimo sobre cada ponto alto. Fiz aqui os meus 5 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos trabalhar esse lado aqui da parte mais comprida. E aqui faço da seguinte maneira. No primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 2 correntes. Venho aqui, nesse intervalo de 5 correntes, e na terceira corrente, então, conto aqui. 1, 2, 3. Na terceira corrente, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz mais 2 correntes. Vem aqui na base e pula aqui, olha, contando do ponto logo após esse ponto baixo. Então, pulo 1, 2, 3 e aqui no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 2 correntes. Vem aqui do lado de cá, nesse próximo intervalo de 5 correntes e na terceira corrente, 1, 2, 3, eu vou atravessar pelo meio e vou prender aqui um ponto baixo.
mais 2 correntes, venho aqui na base, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto baixo, 2 correntes, venho no próximo intervalo aqui de 5 correntes, na terceira corrente eu prendo um ponto baixo, atravessando aqui a agulha pelo meio da corrente. Então, é assim que nós vamos fechar aqui o meio do nosso tapete. Depois do ponto baixo, são 2 correntes, volto pra cá, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, prendo um ponto baixo. 2 correntes, volto aqui, no próximo intervalo, na terceira corrente, prendo um ponto baixo. Mais 2 correntes, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto baixo. 2 correntes, venho nesse intervalo de cá, 1, 2, 3 na terceira corrente, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixo. Mais 2 correntes, em seguida pulo aqui de base. 1, 2, 3 no quarto ponto, que é o último ponto, eu prendo um ponto baixo. Em seguida, faço um ponto baixíssimo nesse próximo ponto aqui de base. Depois do ponto baixíssimo, faço mais uma laçadinha aqui, estendo essa laçada e vamos cortar essa linha. Bem, então aqui mostrando mais aberta a peça para vocês. E completamos aqui o meio do nosso tapete. Agora, nós vamos trabalhar o bico do lado de fora aqui dos nossos quadradinhos. Bem, então, vamos dar início ao bico do tapete. Eu vou começar aqui amarrando a minha linha nesse último ponto desse grupinho aqui de 3 pontos altos, que fica logo antes aqui do canto. E virando aqui esse canto, eu estou entrando na parte mais estreita aqui da minha peça. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, vou trabalhar mais 2 pontos altos nesse intervalo aqui de correntes. Então, até aqui trabalhei 3 pontos altos e aqui tem o canto. Depois desses 3 pontos altos, faço 2 correntes, venho nesse intervalo de correntes aqui do canto e aqui eu vou trabalhar 7 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e vou começar a trabalhar a partir desse intervalo aqui de 2 correntes. Então, em cada intervalo de 2 correntes que eu tiver aqui na base, vou fazer sempre 2 pontos altos. E sobre cada ponto alto de base, faço um ponto alto. Quando encontrar os cantos, eu vou trabalhar um ponto alto nessas correntes, um ponto alto nesse ponto baixo e mais um ponto nesse intervalo aqui de correntes. Então, passando de um canto para o outro, sempre vai ser assim. Um ponto alto nessa corrente, um nesse ponto baixo e um nesse próximo intervalo. Depois, continua tudo igual, um por um sobre os pontos altos e 2 pontos altos no intervalo de correntes. E aqui eu estou trabalhando a parte mais estreita. Na parte mais estreita aqui dessa volta, nós vamos fazer um total de 55 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 55 e já venho. Trabalhei os meus 55 pontos altos e encontrei aqui o canto que vai virar para trabalhar aqui o lado mais comprido da minha peça. Então, depois do meu ponto 55, faço 2 correntes, trabalho 7 pontos altos nas correntes do canto.
Depois de trabalhar esses 7 pontos altos aqui no canto, faço 2 correntes, venho trabalhar a partir desse primeiro intervalo aqui de base, e aqui eu trabalho com o mesmo padrão que eu orientei vocês aqui nesse outro lado. São 2 pontos altos em cada intervalo de correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto. E quando encontramos aqui os cantos, então é um ponto alto nesse intervalo, um ponto alto no ponto baixo e mais um nesse próximo intervalo de correntes. Então, o padrão é igualzinho. Aqui, na parte mais comprida da peça, nós vamos fazer um total de 71 pontos altos, trabalhando com o padrão que eu falei para vocês. E os cantos, todos eles são virados de maneira idêntica. Então, é com esse padrão que é trabalhada essa volta. Eu vou completar aqui todo o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a primeira volta do bico, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora vamos trabalhar a segunda volta. Eu vou começar fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, laço. E agora eu vou virar aqui o meu canto. Na segunda volta, para virar os cantos, nós vamos trabalhar o total de 13 pontos altos. Então, eu começo fazendo 2 pontos altos nesse intervalo de correntes. Depois, trabalho um por um no primeiro, segundo e terceiro ponto de base. Chegando aqui no quarto ponto de base, eu faço 3 pontos altos. Então, meu aumento será feito aqui nesse ponto. Então, trabalho 1, 2 e 3 pontos altos, tudo num único ponto de base. Depois, faço um por um pelos próximos 3 pontos altos de base e mais 2 nesse intervalo de correntes, vai dar um total de 13 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Agora, eu faço 2 correntes e vou trabalhar aqui fechado só de pontos altos, esse lado mais estreito da peça. Então, para começar, eu pulo 1, 2 e começo a partir do terceiro ponto de base. Faço um por um até trabalhar aqui o total de 51 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 51 e venho. Trabalhei os 51 pontos altos aqui do lado mais estreito, sobrou vazio de base esses 2 pontos. Aqui eu faço 2 correntes. E trabalho aqui os meus 13 pontos altos que viram o canto. Então, começo com 2 aqui nas correntes. Então, aqui virei o meu canto com os 13 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos aqui de base. E a partir do terceiro ponto, começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto, até fazer aqui o total de 67 pontos altos. Então, é com esse padrão que é trabalhada aqui a segunda volta do bico. Eu vou completar todo o restante da minha com essa orientação e já venho. Trabalhei toda a segunda volta do bico com o padrão que orientei. Aqui, encontrando aquelas 5 correntes iniciais, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Depois, laço aqui mais uma vez e corto essa linha. E agora, eu vou trabalhar a terceira e última volta aqui do bico com o vermelho. E para começar, eu vou amarrar o meu barbante vermelho no primeiro ponto alto aqui do canto. Então, tenho 13 pontos altos aqui, no primeiro dos 13, amarro a minha linha. Em seguida, subo aqui
3 correntes, faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, por enquanto, trabalhei 3 pontos altos sobre esse ponto. Agora, faço uma corrente, laço e faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, aqui trabalhei um grupinho com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Todo bico será trabalhado com grupos iguais a esse aqui. Depois de cada grupo, eu vou pular aqui de base. 1, 2, no terceiro ponto, vou trabalhar um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, pula 1, 2. No ponto seguinte, trabalha outro grupo de pontos altos, igualzinho esse primeiro aqui que eu mostrei para vocês. Trabalhou o grupo de pontos altos, pula de base, 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Fez o ponto baixo, laça, pula 1, 2, no terceiro, outro grupo de pontos altos. Bem, então aqui, olha, naqueles 13 pontos altos que nós temos no canto, nós vamos fazer 3 grupos de pontos altos. Bem, e aqui estou entrando para trabalhar na lateral mais estreita do meu tapete. Então, depois de trabalhar esses pontos aqui do canto, eu pulo essas duas correntes, venho nesse ponto alto, faço um ponto baixo. Venho no ponto alto à frente, mais um ponto baixo. Esses 2 pontos baixos aqui estão sendo trabalhados no início da parte mais estreita da peça. Fez os 2 pontos baixos, pula aqui de base 1, 2, no terceiro ponto, trabalha outro grupo de pontos altos, com os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos, tudo trabalhado aqui num único ponto de base. Fez aqui o grupo, pula de base, 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Fez o ponto baixo, pula 1, 2, no terceiro, outro grupo de pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão aqui até chegar no próximo canto. Eu vou fazer aqui os meus e lá no cantinho eu venho. Bem, trabalhei aqui a lateral mais estreita da minha peça com o padrão que eu orientei aqui, olha. Depois que eu fizer esse grupo de pontos e pular aqui de base, 1, 2, e sobrar 2 pontos aqui antes dessas correntes, eu faço 2 pontos baixos, um nesse e um no da frente. Agora, laço, pulo essas duas correntes, venho no primeiro ponto alto aqui do canto e aqui trabalho os meus 3 grupos iguaizinhos. Eu mostrei para vocês no primeiro canto. Então, vou fazer aqui os meus. Bem, trabalhei aqui os meus 3 grupos que viram o canto e aqui eu estou entrando na parte mais comprida do tapete. Então, depois de trabalhar esse grupo aqui do canto, eu pulo essas duas correntes e na parte mais comprida, eu vou trabalhar um ponto baixo sobre esse ponto alto aqui. E, em seguida, eu laço, pulo 1, 2, e a partir do terceiro, começo a trabalhar os grupos de pontos altos. Depois do grupo, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Então, com esse padrão que eu trabalhar dessa volta. Aqui, olha, na parte mais comprida, tanto na hora que a gente entra na parte mais comprida, quanto no momento que nós saímos da parte mais comprida, nós vamos trabalhar só um ponto baixo sobre esse primeiro ponto alto aqui, depois dessas duas correntes. E nos dois lados da parte mais estreita, tanto na hora de entrar como na hora de sair da parte mais estreita, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um no penúltimo e um no último aqui. Mesma coisa que no início, como eu mostrei para vocês. E na parte mais comprida, só um ponto baixo, no início e no final. Então, é com esse padrão que trabalhar dessa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha
com essa orientação e já vem. Trabalhei todo o restante da minha volta. Depois de fazer esse ponto baixo aqui, que eu tiver o meu primeiro grupo de pontos altos, eu venho na terceira corrente que eu fiz para começar esse grupo, atravesso pelo meio, prendo um ponto baixíssimo, laço mais uma vez aqui e corto essa linha. E está completo aqui o nosso tapete. Agora, essa pontinha de linha é só esconder por debaixo dos pontos altos, ou com agulha de crochê mesmo, ou com uma agulha de tapeceiro. E só resta aqui estender bem a nossa peça. Então, você apoia a mão sobre o tapete, com a outra você vai puxando aqui os motivos do bico do tapete, para que ele fique bem estendido, bem assentado e bonito. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E se quiser mais sugestões de passo a passo, eu estou deixando aqui do lado duas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.